Olá, queridos residentes de Summerville e todos que estão nos assistindo. Eu sou Rafael Peruso, coordenador de assuntos em português no Summerviva, escritório para assuntos de imigrantes. Hoje estamos com o nosso segundo episódio do Summerviva TV em português, trazendo informações sobre organizações comunitárias, sobre eventos que a gente está realizando. E hoje a gente tem um convidado muito especial, talvez você já conheça, mas talvez ainda não tenha conhecido. O Diogo de Oliveira, ou melhor, Tenente Diogo de Oliveira, do Departamento de Polícia de Summerville, está aqui com a gente hoje e vai falar um pouco dele e do trabalho realizado. Excelente trabalho realizado para tornar a nossa comunidade de Summerville mais segura. Diogo, e aí, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente já se conhece há bastante tempo, né? Até que enfim, né? Você me chamou, né? Já tem bastante tempo que você está me prometendo essa entrevista, né? Gente, está parecendo que é uma reclamação, mas na verdade, ó, a questão burocrática demorou bastante, tá? E ele é concorrido aqui. Você viu a apresentação? Ele é tenente. Então não é fácil, vocês viram, né? Brasileiro. A última vez que eu estive aqui foi o quê? 10 anos atrás, eu acho, com a Adriana ainda. Ah, então você já tinha vindo? No outro programa, nós fizemos há 10 anos atrás, eu acho, com a Adriana, sobre violência doméstica. Aí eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada, porque eu nunca mais fui convidado, né? Mas que bom saber que não foi. E foi aqui nesse estúdio mesmo? Foi no estúdio antigo ainda. Mas é um prazer estar de volta, obrigado pelo convite. Tamo aí. Maravilha, gente, eu estava achando que era a primeiríssima vez que ele estava estreando aqui na TV de Summerville, mas ele agora já trouxe uma informação nova, ele já teve, mas no estúdio antigo. Então, isso é uma coisa bacana já para fazer o gancho para a primeira pergunta, Diogo. Você falou que você fez essa entrevista com a Adriana há mais ou menos uns 10 anos. E o Summerviva, ele existe há 13 anos já, né? Começou em 2013. Então, 12, 13 anos. Então, matemática. Mas há quanto tempo você está trabalhando, esse é o gancho, há quanto tempo você está trabalhando na polícia de Summerville e como é que surgiu a vontade de trabalhar para a polícia? Então, Rafael, eu já estou na polícia já tem 19 anos, né? Entrei na polícia em 2006. Antes disso, para quem não me conhece, eu sou natural de Governador Valadares, nasci no Brasil, nasci em Valadares, vim para cá... Mineiro? Mineiro, gosto de pão de queijo, pão de queijo e cafezinho. Vim para cá com 12 anos para morar com meu pai e fiz high school aqui, não falava nada de inglês, programa bilíngue, jogado no meio do lago. Em Summerville? Desculpa se eu perdi. Foi em Everett, eu fiz a high school de Everett. E depois da high school eu entrei no exército, servi 3 anos no exército. Uau. Sempre tive essa vontade de trabalhar com a comunidade, de prestar serviço. Desde pequeno fazendo serviço voluntário na igreja, na escola, sempre tive essa paixão. E na época não tinha condições de pagar a faculdade, o exército fornecia bolsa de estudo. Então, para mim, e na época também eu ainda não era cidadão americano, o exército foi aonde que eu consegui minha cidadania, né? E então foi uma transição beneficiária para mim, né? E depois que eu saí do exército, depois de 3 meses eu já estava na academia de polícia. E de lá para cá, venho trabalhando, né? Já subi de cargo 2 vezes, comecei como policial. Depois de 10 anos trabalhando como policial, fazendo várias funções diferentes, a maioria na patrulha. Eu consegui ser promovido para sargento e depois agora na posição de tenente. Hoje eu não trabalho muito mais na rua, né? Não tenho muito mais aquela exposição com o público, que eu trabalho mais dentro da delegacia, mais serviços administrativos, mas ainda estou aí disponível, né? O pessoal... Igual eu falei, 19 anos na comunidade, muita gente me conhece, sabe que se for lá na delegacia tem um policial brasileiro que ajuda, que serve de tradutor, o que for que eles precisam. Várias pessoas me ligam, você tem meu número, você sabe, é só me ligar que eu atendo. E aí ao longo dos anos a gente vai fazendo coisas diferentes, mas sempre focado com isso, com coisas como essa, né, de ajudar a comunidade, prestar serviço para a comunidade, porque existe uma necessidade, né? A gente tem hoje nem tanto igual antigamente, mas ainda tem uma comunidade imensa brasileira aqui em Summerville. E a gente tenta o máximo possível ajudar, né? Nas diversas formas que a gente pode, sempre envolvido com programas comunitários. Igual semana passada nós fomos na escola Winter Hill para um Leadership Day, que é
fazer uma apresentação de como que é o trabalho da polícia, o que precisa fazer para se tornar policial. E uma grande parte da classe é de brasileiros, de filhos de imigrantes, que são migrantes, que chegaram aqui. Tinha um menino que tinha 3 meses que estava aqui, entendeu? A boa parte da apresentação eu fiz em português mesmo, porque a maioria dessas crianças não falavam, e não falavam inglês. Então a gente está sempre aí tentando, apesar de agora estar no serviço administrativo, tentando ajudar a comunidade brasileira da melhor maneira possível. Que bacana, obrigado por tantas informações que você trouxe. E também conectado a isso, eu queria te perguntar se você podia contar um pouco melhor como é o dia a dia da polícia, né? O trabalho da polícia. Eu sei que você falou que agora está mais na parte administrativa, mas você antes não esteve. Sim. Né? E muita gente, eu pelo menos me incluo nesse grupo, a gente sabe do trabalho da polícia pelo que a gente vê no noticiário, pelo que a gente vê em seriado de TV, ou se a gente um dia precisou entrar em contato com a polícia aí, né? Roubaram um carro, assaltaram, aconteceu alguma coisa. E até aqui é muito menor, né? Exato. O índice de criminalidade. Então, se você pudesse contar pra gente mais ou menos como é o dia a dia na polícia, em vários setores, não somente no seu, mas claro, no seu também, seria bacana. Claro. A polícia aqui é um pouquinho diferente da do Brasil, né, mas funciona da mesma maneira, porque no Brasil a gente tem essa separação de polícia militar, polícia civil, etc. Né? Aqui a polícia é uma polícia municipal e ela faz todos esses serviços. E aqui a gente sabe que aqui é como se fosse bairros no Brasil, né? A cidade é bem menor. Então, a polícia, ela tem um contato maior com a comunidade por causa disso, porque o policial que trabalha aqui em Somerville, ele trabalha só em Somerville. Ele não está trabalhando em Somerville, aí amanhã ele está lá em Everett, aí depois de amanhã está lá em Framingham, entendeu? Fica mais focado e a maioria dos policiais trabalha no seu próprio setor. Então, por exemplo, se eu trabalho no setor ali da Broadway de Somerville, todos os meus turnos é ali que eu estou trabalhando. Então, você começa a ter esse contato, esse relacionamento com a comunidade, as pessoas começam a te conhecer, você começa a conhecer as pessoas. Então, é melhor. E o foco da polícia daqui nos Estados Unidos, principalmente aqui em Somerville, é um foco mais numa polícia comunitária, entendeu? É uma polícia que ela não está ali só para responder chamada, só para ir ali, fazer o BO e sair. Não. A polícia vai nessas chamadas e não tem tempo, não tem um limite. A gente não fala com nossos policiais, você tem 5 minutos, 10 minutos para resolver esse caso. Tem certas chamadas que o policial fica lá 1 hora, tentando resolver a situação, tentando mediar os problemas, tentando achar uma solução para seja qual for o problema. Às vezes, eu tive uma chamada recentemente que eu tive que transportar a pessoa para a corte para ajudar a pessoa a obter uma ordem de proteção, e dali depois nós levamos ela para um outro lugar que ela precisava de ir, depois levamos ela de volta para casa. Isso ali me durou mais de 3 horas, numa chamada só. Então, o trabalho da polícia é se envolver para solucionar esses problemas, entendeu? É claro que existe vezes que um crime é cometido, a polícia chega e tem que efetuar a prisão, entendeu? Dependendo da situação. Mas, e a gente tem áreas específicas, né? Por exemplo, a patrulha, que é os carros de polícia que você vê, os policiais uniformizados igual o meu assim, eles estão patrulhando os setores deles, só para visibilidade também, e também para quando tiver uma chamada, tiver uma prestação de serviço, eles estarem mais próximos e poder responder o mais rápido possível. E dependendo da chamada, por exemplo, se é uma chamada de tratamento médico, você vê o policial, a pessoa acha assim, nossa, tanto de gente, o policial, um bombeiro, ambulância. Não, tudo isso aquele mesmo mentalidade de que vamos prestar o serviço da maneira mais eficaz e mais rápida possível. Então, às vezes, a gente tem tratamento de primeiros socorros. Às vezes tem coisas que eu posso ajudar e às vezes eu estou mais próximo que a ambulância. Às vezes a ambulância está vindo de Everett, digamos, entendeu? Porque a ambulância já não é municipal, a ambulância é regional. Então, às vezes eu posso chegar lá antes da ambulância, prestar o primeiro socorro, o bombeiro, até que quando a ambulância chegar, a ambulância poder fazer o transporte. E então o policial da patrulha é isso que ele faz, ele patrulha e responde às chamadas. E nós temos outros policiais também, a gente tem policiais que trabalham só na área de polícia comunitária. Eles vão em eventos, eles vão em escolas, eles vão prestam serviços para tanto criança como idosos, moradores de rua. Então tem um grupo especial para fazer esse serviço comunitário. Não é, por exemplo, o mesmo policial. Vamos pegar você.
Não é o tenente Diogo, tirando o tenente, mas não é o policial Diogo que tem todas essas camadas. Não. O Diogo também faz um pouquinho de comunitário, um pouquinho de patrulha. Não, é separado. O policial que trabalha na área de patrulha, ele trabalha naquela área de patrulha. Ele pode fazer outras coisas também. Às vezes, por exemplo, às vezes existe uma necessidade. Às vezes tem um evento, igual teve um evento sexta-feira passada na escola, e nós chamamos outros policiais para estarem presentes, entendeu? Então, um policial que trabalha na patrulha está fazendo um outro serviço. A maioria das vezes, esses policiais estão vestindo uma blusa azul fluorescente, um verde fluorescente, entendeu? Para distinguir e diferenciar do policial da patrulha. Às vezes eles estão de bicicleta, então tem várias outras coisas que podem ser feitas. Tem os policiais que trabalham como detetive, então, por exemplo, se existe um crime, aí depois a patrulha responde, presta o serviço ali imediatamente, faz o boletim de ocorrência e depois os detetives vão fazer a investigação, que pode demorar tempo para ser concluída, né? Mas aí libera os policiais da patrulha para continuar fazendo a patrulha deles. Tem policiais que fazem mais serviço administrativo, tem policial que anda de moto. Então, é bastante abrangente. A nossa polícia local aqui de Somerville, a gente ainda é limitado no que a gente pode fazer devido a números, né? Mas tem várias outras coisas que pode fazer. Não é só simplesmente entrar no carro e ficar dirigindo para cima e para baixo. A polícia se envolve bastante com a comunidade. Esse é o nosso foco. Entendeu? Ok, legal. Sabe que eu ia comentar rapidamente, né? Quando você estava falando desse trabalho conjunto que vocês fazem. Semana passada eu vi uma senhora na rua, parecia que ela estava passando mal, né? E daí de repente eu vi um carro da polícia parar, em seguidinha veio bombeiros e aí veio uma ambulância. Exato, Então bem que você falou, e aí acho que acabou sendo levada pela ambulância. E aí os outros saíram, mas não é algo que é tão comum para a gente que vem de outro país, né, do Brasil, ver esse atendimento todo conjunto para uma pessoa que não está se sentindo bem na rua. Porque, igual eu falei, as cidades são pequenas, são como bairros no Brasil. Então, a gente tem como focar o maior número de serviços, de prestadores de serviço, numa área pequena, entendeu? E a cidade de Somerville, por exemplo, é dividida em 7 setores. Cada setor tem um policial, um carro de patrulha. Então, por exemplo, às vezes eu estou passando ali na Broadway, e acontece uma ocorrência ali na Broadway. Eu estou a 30 segundos da chamada, entendeu? Você que vai. Eu sou o primeiro a chegar, entendeu? E às vezes chega antes do corpo de bombeiro, às vezes chega antes da ambulância, e às vezes é coisa que eu mesmo posso lidar, entendeu? E o bom disso é que você consegue atender o maior número de pessoas de uma maneira mais eficaz. Ok. Aqui em Somerville, pelo que a gente sabe, tem falantes de mais de 50 idiomas, né? Como é que vocês lidam com essa rica e linda diversidade linguística? Eu sei que você é pelo menos trilíngue, né? Você é brasileiro, fala inglês, fala espanhol também. Como é que vocês fazem quando... Eu sei que você tem muita gente bilíngue e trilíngue como você. Agora, e se vocês não falam a língua da pessoa, o que vocês... A Polícia Somerville é bem rica, né? A gente tem pelo menos 10 policiais que falam português, deve ter mais de 10 que falam espanhol. A gente tem policial que fala chinês, a gente tem policial que fala árabe, a gente tem policial que fala crioulo do Haiti. É bem rico. Na maioria dos casos, quando a gente recebe a chamada por telefone, é fácil. Porque no próprio sistema de telefone tem um sistema tradutor. Então a gente consegue conectar com um tradutor para atender. Isso se vem pelo 911? Correto. Se a pessoa precisa de um tradutor, é importante ela ligar para o 911, porque ali a gente consegue conectar com um sistema de tradutor. Se você ligar para o número local, a gente vai ter que transferir para o 911 para entrar esse sistema, entendeu? Quando a gente tem que fazer uma chamada pessoalmente, a maioria das vezes que a gente tenta, em primeiro lugar, é achar um policial nas redondezas que fala aquela língua. Porque não só Somerville, mas, por exemplo, Boston também é rico em policiais de outras que falam outras línguas, que pode prestar serviço. E hoje, com a tecnologia de hoje em dia, a gente, na maioria das vezes, usa um tradutor, entendeu? O Google Tradutor, e a gente consegue comunicar, ou a gente também, às vezes, procura o serviço de um parente que pode falar inglês, entendeu? Tem como você atender as pessoas. Hoje em dia, ninguém pode virar e falar assim, eu não chamo a polícia porque eu não consigo falar inglês. Hoje em dia, ainda mais hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue se comunicar e, igual eu falei, não tem pressa. A gente não está ali, tem que responder essa chamada em 5, 10 minutos porque a gente tem outra. Não, se a gente ficar ali 1 hora para atender essa chamada,
a gente fica. A gente tem um policial que fala sign language. Que legal. Libras, né? E aquilo ali demora. Então, às vezes, quando ele vai numa chamada, ele fica lá meia hora, uma hora só fazendo aquela chamada. Sim, o compromisso de vocês é com realmente prestar o serviço para a comunidade da melhor forma e da forma que é necessária, não... Não. Temos que ter 50 atendimentos por dia, 5 minutos cada um. Eu brinco muito com as pessoas, Rafael, que muito pelo contrário, que se eu terminar a sua ocorrência rápido, aí eu tenho mais outra ocorrência para atender, então eu fico com a sua o mais rápido possível, entendeu? Que aí é menos ocorrência que eu tenho que fazer, né? Quer passar para o outro. Chama o fulano, chama deixa o outro resolver. Legal. Agora eu vou até me concentrar aqui, porque tem uma pergunta bem importante para fazer, tá? Então eu vou até ler o meu parágrafo para também não falarem uma palavra errada. Somerville, como você sabe, tem status de cidade santuário e comunidade acolhedora desde 1987. E um dos significados disso é que o status de imigração não importa para que o residente de Somerville tenha acesso a recursos e serviços oferecidos pela prefeitura, incluindo interações com a polícia, com o serviço da polícia. Também significa que a polícia local será responsável por crimes de responsabilidade da cidade, né, ou do estado, deixando os crimes federais, como fiscalização de imigração, para a Polícia Federal, né, que é responsável por essa parte. Sendo assim, você, Diogo, podia confirmar que em atendimentos policiais aqui em Somerville, para os mais variados tipos de crimes, você e a polícia de Somerville não vão perguntar o status imigratório e também não vão envolver a Polícia Federal nos assuntos locais, como, por exemplo, violência doméstica e incidentes no trânsito? Correto. A polícia de Somerville, para nós, não importa o status imigratório da pessoa, entendeu? A gente está ali para atender uma chamada, para resolver aquele problema. Se a pessoa precisa ter uma necessidade, a polícia, independente se a pessoa fala inglês ou não, qualquer língua que ela fala, pode falar japonês, entendeu? Pode ser preto, branco, o que seja, entendeu? Homem, mulher, qualquer seja a situação, a polícia está ali para atender aquela pessoa, aquele residente, aquele cidadão da cidade de Somerville. Nós não trabalhamos para o governo federal. O nosso foco não é lei federal, então o status migratório da pessoa não é relevante para nós, a gente não pergunta, não nos interessa, entendeu? Se ocorrer um crime de violação de uma lei municipal ou estadual, aí sim a gente efetua. Não de leis federais. Leis federais não nos diz respeito. Leis federais são os agentes federais que lidam com ela. A polícia local, ela lida com as leis estaduais e municipais. Somente isso. Independente da pessoa, independente da situação, a gente não pergunta, não é relevante, a gente está ali para prestar um serviço. Obrigado, esse é um esclarecimento importante, gera muita confusão na comunidade e, claro, é compreensível, é difícil para muitas pessoas entender as divisões, né? O que é responsabilidade do governo municipal, o que é estadual, o que é federal, então você deixou bem claro. Obrigado. Agora, também tem relação essa próxima pergunta. Em situações, e isso a gente vê que está acontecendo, né, não só aqui na comunidade de Somerville, mas vamos focar aqui em Somerville. Em situações que funcionários de uma loja aqui em Somerville ou uma pessoa tenha indivíduos suspeitos que não estejam se identificando, suspeito no sentido que a pessoa não sabe quem é, né? E essas pessoas daí não estão apresentando mandado judicial, não estão apresentando nada para pedir para entrar na residência ou em áreas restritas para funcionários dentro dessas lojas. Os comerciantes ou residentes de Somerville podem ligar para o 911 e aí obter assistência de vocês, que são a polícia de Somerville? Sim, a gente até recomenda às pessoas, se você tiver dúvida, ligue para a polícia, entendeu? E a polícia, nós vamos enviar policiais lá para verificar a autenticidade dessas pessoas. A maioria desses oficiais, eles estão se identificando. A gente tem visto em relatos que eles estão com um colete que tem a sigla da agência da qual eles representam lá. E se eles estiverem com um mandato judicial, uma ordem de um juiz, eles são supostos a ter presente em mãos para apresentar para a pessoa. Mas, na dúvida, principalmente em residência, né? Se tem alguém batendo na sua porta e você não sabe quem é, não abra a porta. Liga para a polícia, nós
enviaremos policiais lá para verificar a autenticidade dessas pessoas e aí o envolvimento da polícia, a polícia não pode interferir com o serviço deles, entendeu? Mas a polícia pode falar para o residente, para o morador que ligou para a polícia, sim, essas pessoas realmente são quem eles estão falando que são. No caso de comércios, é um pouquinho mais difícil porque o comércio é aberto a todos, entendeu? O que eu falo para as pessoas é o seguinte, não ponha a mão neles, né? Não tenta empurrar eles para fora, porque aí você agora está cometendo violando um policial, um agente federal, entendeu? Você está causando algum tipo de agressão física e isso em si já é um crime, entendeu? Uhum. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, sim, eles são supostos a se identificar, se eles têm um mandato judicial, eles são supostos a ter em mãos. E, na dúvida, você pode ligar para a polícia de Somerville, sim, nós enviaremos policiais lá para verificar a autenticidade daquelas pessoas. E essa ligação que você falou é pelo 911, você, né? Você pode fazer. Daí... Desculpa. Não, desculpa. Sim, você pode fazer pelo 911 porque é considerado uma emergência, entendeu? E a gente vai pegar as informações e mandar para entrar a chamada e enviar 2 policiais para o local. Inclusive em português, né? Como a gente estava falando agora, há 2 perguntas atrás, correto. O sistema identifica você, né? E o sistema vão identificar o seu idioma de preferência. Correto. Maravilha! Mudando um pouquinho, obrigado. Esse foi outro esclarecimento super importante para a comunidade. Obrigado pelo trabalho que vocês têm realizado. Em reuniões comunitárias, geralmente você, inclusive, né, pelo menos nas reuniões em português, para quem ainda não sabe, a Prefeitura realiza reuniões, às vezes nas praças, às vezes na cafeteria, né, das escolas públicas, e o Diogo vem trazendo notícias da polícia. E sempre tem pão de queijo lá. E sempre tem pão de queijo. Agora a gente vai ter que continuar trazendo pão de queijo, né? E porque a gente sabe, tem muito mineiro aqui, mas não é só mineiro. Eu sou gaúcho e amo pão de queijo. Tá vendo? Então não pode faltar mesmo. E cafezinho, né? Isso. Agora, e aí você traz pra gente informações super relevantes de crimes que estão aumentando, crimes que estão diminuindo. E geralmente você dá algumas dicas assim para a população, para a comunidade. Você tem agora algum dado que você queira compartilhar com a gente, especialmente quando a gente sabe que em Boston, agora recentemente, tem acontecendo uns casos de umas pessoas aí, essa questão importante de identificar quem é que está na sua porta, né? Exato. São pessoas que estão vestindo, usando roupas que seriam de inspetores da prefeitura, e isso estava acontecendo em Boston, tá, gente? Roupas típicas de quem trabalha em manutenção e inspeção da prefeitura, dizendo que querem fazer uma inspeção na casa, quando na verdade são assaltantes, né, que estão vestindo roupa ali, aí eles querem ganhar a confiança da pessoa, a pessoa acaba abrindo a porta e deixando entrar, e aí estão levando tudo. Né? Você tem alguma notícia sobre isso aqui em Somerville? Algum alerta? Alguma notícia? O que você... Rafael, aqui em Somerville não aconteceu isso, né? Não tem acontecido esse caso. Mas é importante, igual você falou aí, e a gente tinha falado antes, se a pessoa bater na sua porta, não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa, né? A pessoa tem que se identificar. Os funcionários que trabalham seja para a prefeitura, para qualquer outra agência, de elétrica, de gás, de água, eles vão ter, se eles trabalham para a prefeitura, eles vão ter um crachá igual o seu aí, ó, se identificando com a sua foto, falando quem você é, entendeu? Para a pessoa saber que é, entendeu? Não é simplesmente colocar um colete verde e virar e falar, uma planilha na mão e falar, eu estou aqui, eu preciso checar na sua casa. E não, ninguém faz isso, entendeu? Pelo menos sem se identificar. Né? Então não abra a porta. Se, na dúvida, liga para a polícia. 911. Exato, a gente manda as pessoas lá, a gente verifica. Porque se essas pessoas forem legítimas, você fala com eles, eu estou chamando a polícia, eu quero que a polícia venha aqui para se identificar, ou eu vou ligar para a sua companhia, para a prefeitura, para saber se realmente tem aqui, essas pessoas não vão sair, elas vão ficar lá esperando, porque eles não têm nada para temer. Mas se a pessoa virar as costas e sair, agora você já sabe, não, realmente isso aí é suspeito, entendeu? Então, esse é um alerta para todo mundo. E o que eu sempre falo com as pessoas, Rafael, é que crime é oportunidade. Né? Então, por exemplo, a gente tem relatos de roubos em casas, em carros, em comércios. A maioria desses acontecem à noite, onde tem poucas pessoas na rua, poucas pessoas visíveis, pouca luz, ou as pessoas estão dormindo. Mas crime é oportunidade. Na maioria desses casos, o que a gente descobre é que os moradores deixaram a porta aberta, destrancada, ou a janela destrancada, o carro destrancado, entendeu? São muitos poucos os relatos de que chegam e
chutam o pé na porta e arrombam a porta. Pedrada. Entendeu? São muitos poucos relatos disso. A maioria é oportunidade que a pessoa entra, abre, entra devagarzinho, rouba e sai. Entendeu? Carro é diferente, porque o carro, o vidro, eles jogam a pedra no vidro, quebra o vidro, mas a maioria dos relatos que a gente tem sobre isso também é que uma pessoa deixou um celular, uma bolsa, um laptop, alguma coisa de valor que chamou a atenção, à vista. A pessoa está passando e eles vai olhando, entendeu? E o que tiver de oportunidade, eles vão pegar. E a gente também tenta falar com as pessoas sobre medidas protetivas, né? Alarme, câmeras, entendeu? Por exemplo, voltando ao fato que eu falei, que crime é oportunidade. Se o ladrão está passando pela uma rua e ele está vendo que essa casa tem câmera, aquela casa não tem câmera, por que ele vai ir na que tem câmera, nas duas que tem câmera? Ele vai naquela que não tem câmera, porque a chance dele ser pego vai ser bem menor, entendeu? Então são essas coisas que os moradores, os residentes podem fazer também para se prevenir, né? E fora isso, Somerville na maior parte, é uma cidade segura, entendeu? A gente tem relatos de crimes, sim. A maior parte dos crimes de violências que a gente tem são crimes específicos, não são crimes que acontecem de qualquer forma, são pessoas que estavam buscando uma certa pessoa, atacando uma certa pessoa ou outra, entendeu? Às vezes a gente recebe muito relato também ali na Assembly Square de roubos nas lojas de mercadoria. Isso é uma coisa que sempre acontece, infelizmente, entendeu? Acontece mais em certas épocas do que outras, como, por exemplo, Natal, acontece muito roubo de mercadoria. Mas fora isso, Somerville é uma cidade bem segura. Maravilha! Como a gente já está chegando nos nossos segundos finais, daqui a pouco eles vão levantar o dedo de 1 minutinho, porque já mostraram de 5. Eu quero só confirmar os telefones de contato para poder encerrar te agradecendo, né? Se for uma emergência, como essas que você comentou, inclusive se eu suspeito das pessoas que estão ali na porta, estejam ela com crachá ou não, né? Eu posso ligar para o 911, é considerado uma emergência. E tem também um telefone que eu quero confirmar com você, que é um não emergencial, se eu quero tirar uma dúvida com o Diogo, desculpa, ou com um outro policial, já me deram 1 minuto. É o 617-625-1212. Correto. E também pode seguir a gente nas nossas redes sociais. A Polícia Somerville está no Facebook, no Instagram, e também tem maneiras de entrar em contato via e-mail também. Olha aí, gente. Então, a gente vai compartilhar depois essas informações com vocês. Eu quero dar um agradecimento super especial para o Diogo por ter feito, mais uma vez, né? Eu vi que você comentou a quantidade de vezes que você, a Edna e outros policiais estão participando de eventos na comunidade para justamente se tornarem conhecidos e criarem esse vínculo que precisa ter de confiança, né, na comunidade e nos policiais que estão ali para garantir a nossa segurança. Então, super obrigado por estar fazendo esse trabalho maravilhoso com os teus colegas há 19 anos. E, gente, sigam a gente também no Somerville, além da polícia, @Cidade de Somerville, nosso Instagram, nosso Facebook também, Cidade de Somerville. E você vai ficar tendo acesso a essa entrevista, também a outras e todas as informações que a gente tem e eventos que a gente tem aqui na Prefeitura de Somerville. Então, obrigado por nos assistirem hoje de novo, especialmente com um convidado mega especial. Obrigado novamente, Diogo. É um prazer, obrigado pelo convite. Maravilha. Parte dessa história, sua cultura, sua língua, sua memória.